Olá a todos. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje veremos a respeito da atuação do psicólogo no Sistema Único de Assistência Social, SUAS. É importante sabermos que existe um órgão dentro do Conselho Federal de Psicologia que emite notas técnicas e que orienta a atuação do psicólogo nos mais diferentes espaços sociais, que é o chamado Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, CREPOP. Então, no capítulo de hoje, nós vamos ver dentro do Sistema Único de Assistência Social. A psicologia, ela passou a atuar nos serviços socioassistenciais a partir da promulgação da Resolução número 17 de junho de 2011 do Conselho Nacional de Assistência Social. Vejam então que é algo bem recente, tá? Os princípios norteadores da prática do psicólogo no SUAS são equidade, integralidade, intersetorialidade, interdisciplinaridade e interinstitucionalidade. São princípios que não tem como nós entendemos eles separados. Mas, para via de explicação, vamos ver um por um, tá? Equidade e igualdade dizem a respeito de que todos os indivíduos são iguais perante a lei, independentemente da sua condição sociopolítico-econômica e cultural. Só que cada indivíduo é singular, cada indivíduo é único. Então, os serviços têm que ser voltados para as especificidades das pessoas. Então, esses são os valores de equidade, que nós devemos olhar as particularidades das pessoas, e igualdade referente à lei, tá? A integralidade, ela se apresenta como uma ideia de que o ser humano, ele tem as suas dimensões biopsicossocial. Então, nós não podemos entendê-lo separado ou só uma única dimensão. Para tanto que os serviços do SUAS têm que atender às demandas bio, psico e social. Nessa direção, a interdisciplinaridade fala a respeito da forma como os serviços têm que acontecer. Não é só um serviço que tem que ser o foco. Por exemplo, a questão do atendimento psicológico. Tem que ser vários serviços trabalhando articuladamente. Por isso que nós temos o outro valor de interdisciplinaridade, que consiste na intervinculação de serviços para o atendimento dos usuários do SUAS em uma perspectiva cooperativa. Para termos essa interdisciplinaridade, a gente tem que ter uma política de gestão de intersetorialidade, que promove e estimula que em um centro vamos pensar, um centro de referente de assistência social, devem ter vários profissionais, uma equipe multiprofissional e trabalhar de forma interdisciplinar. Para termos este tipo de valor, né, implementado, nós temos que ter a intersetorialidade, o que nada mais é que a articulação entre vários poderes sociais dentro de um lugar, regendo as políticas, né, de uma instituição. Por isso que nós vemos aí a articulação entre poderes judiciário e executivo dentro de um CRAS, por exemplo, tá? E como que o psicólogo ele deve trabalhar, né, dentro do SUAS? Ele deve considerar, lembrem desse conceito, pessoal, é muito importante, a territorialidade que contribui para a formação da pessoa. Territorialidade nada mais é que considerar os aspectos sociais e culturais que a pessoa vive na formação da sua subjetividade, tá? A prática do psicólogo, ele tem que estar voltada para o desenvolvimento de autonomia e protagonismo a partir de intervenções amplas e sistêmicas, tudo bem? Para tanto que o psicólogo ele tem que ter uma postura crítica e reflexiva
em relação aos padrões sociais e culturais. Dessa forma, o psicólogo ele tem que entender aonde que ele está e que tipo de demanda ele está trabalhando, tá? Para não correr o risco de desenvolver práticas preconceituosas ou que julguem as pessoas, certo? O psicólogo atuando no SUAS, basicamente ele vai estar inserido ou nos serviços de proteção social básica ou no serviço de proteção social especial. E dentro vamos pensar assim, dessas duas grandes categorias, existem outros serviços e outros tipos de atuação que o psicólogo ele é convidado a estar atuando, tá? Como vocês podem perceber no texto, existem vários tipos de serviço que foi pontuado. Para a questão do tempo, eu trago aqui para vocês de uma forma mais genérica, tudo bem? Mais resumida. Basicamente, o serviço de proteção social básico é voltado para pessoas em que têm risco de estar sendo inseridas ou de vivenciar situações de vulnerabilidade social, devido à pobreza, acesso precário, serviços sociais, fragilidade de vínculos afetivos, preconceito, entre outros, tá? São pessoas que estão em uma situação de risco, tá? Risco no sentido de que a qualquer momento eles podem entrar em relações de violência, a qualquer momento eles podem ter um certo adoecimento, tá? Já a proteção social especial já é dedicada às pessoas que estão passando por situação de agravamento de violência física, psicológica, abuso sexual, drogadição ou cumprimento de medidas socioeducativas e também pessoas idosas que sofrem com violência e também pessoas em situação de rua. Vejam que a proteção social especial ela já tem um maior agravo se formos pensar na questão do atendimento psicológico, né? O psicólogo na proteção social especial, não que o trabalho seja menos difícil ou menos desafiador que na básica. No entanto, na especial, percebemos que a demanda emocional, a carga emocional é mais pesada, tá? São pessoas que estão já em violência, sofrendo violência, me desculpe. Então, dentro da proteção social básica ou na proteção social especial, basicamente o psicólogo ele vai trabalhar com grupos. Pode trabalhar com atendimento individual? Sim, pode e deve. No entanto, o foco é com grupos, trabalhando aspectos de desenvolvimento humano, processos educativos para que essas pessoas ressignifiquem a vida delas, construam um novo projeto de vida diferente, tendo como base a intervenção do psicólogo, ou seja, que o foco é a reinserção social, desenvolvimento de projeto de vida, ressignificação de existência e os próprios processos educativos. O que eu quero dizer com processos educativos? Como que a pessoa deve proceder? Um exemplo, tá? Proceder para dar entrada a um atendimento médico, por exemplo, porque muitas vezes as pessoas estão em uma condição de tamanha marginalização que não sabem nem ao menos como dar entrada no SUS, tá? Ou seguir os devidos procedimentos. São muitos os conhecimentos que o profissional de psicologia deve ter para trabalhar. Por quê? Isso demanda muita agilidade desse profissional. E essa agilidade, para que ele consiga, né, ter atitudes adequadas e respeitando o código de ética, ele tem que estar com conteúdos muito bem apropriados de psicologia social, de regimento e norma do SUS, do SUAS, do ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, para que ele possa saber o que deve ser feito. De maneira geral, pessoal, a atuação do profissional de psicologia no SUAS, que também engloba o CRAS,
deve ser mais ampla e sistêmica possível, a qual não deve julgar ninguém por suas práticas, mas e sim educar, humanizar, instrumentalizar para que essa pessoa possa viver da melhor forma possível dentro do seu território, do seu contexto, com autonomia e responsabilidade para consigo mesmo e com os outros da sociedade. Ainda reitero que é muito importante o psicólogo ele estar se apropriando da nota técnica que estamos falando agora, que é a nota técnica que indica, orienta os parâmetros para a atuação dos profissionais de psicologia no âmbito do SUAS, que vocês podem perceber nas referências desse trabalho.